Na live de hoje recebemos dois convidados com ampla experiência no trabalho de recursos humanos, o professor, escritor e também empresário Rômulo Gutierrez, com uma grande experiência em gestão de pessoas. Nos últimos 2 anos elaborou mais de 23 aulas de disciplinas completas de cursos de graduação e pós-graduação EAD em gestão de pessoas. Atualmente é docente na Universidade de Mogi das Cruzes e na FATEC, além de prestar consultoria em treinamentos comportamentais. E a psicóloga Raquel Rodrigues, especialista em análise de comportamento e psicologia organizacional, também atuando como docente em cursos de graduação e pós-graduação, já tendo atendido diversos casos de servidores públicos. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Muito obrigado pela presença dos dois aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Danilo. Boa noite, Raquel. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Legal. Muito obrigado mesmo de vocês poderem estar aqui participando com a gente desse tema que é de extrema importância, principalmente para os servidores públicos aí, que é uma grande massa aí da nossa cidade e de outras cidades aí que também estão sofrendo essa questão aí da pandemia e o que será deles pós-pandemia também aí, né? A gente já sabe muito, fala-se muito dos servidores privados, mas o servidor público sempre ele é taxado como aquele que tem vantagens, aquele que sai sempre por cima dessa situação. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, para que a gente possa desmificar um pouco essa situação aí. Eu gostaria de começar aqui com uma pergunta, primeiro para as damas, é claro, né? Para a Raquel aqui conosco. Só para vocês, antes de tudo eu queria fazer sair do protocolo aqui. Eu queria dizer que o Rômulo é o cara mais inteligente que eu conheço, porque ele deu aula para mim, a aula dele é fantástica e ele torce para o Santos, que de tudo assim o torna quase um PhD, só por causa disso. Fica só com a última parte, Danilo. Mas vamos lá, Raquel. A primeira pergunta para você, Raquel. A gente analisando um perfil psicológico, hoje nas redes sociais a gente vê muitos ataques, principalmente por causa da pandemia, em relação aos servidores públicos, né? Eles alegam, como eu falei no começo, que eles não sofrem nenhuma perda neste momento, que eles estão no bem bom. Como que você vê que isso pode influenciar a pessoa? O ser humano que está dentro daquela função, vamos dizer que o trabalho dele, a função dele seja uma capa, a roupa dele que ele vista, mas o que está fora disso, como que isso pode influenciar, esses ataques podem afetá-lo no seu desenvolvimento? Olha, eu só vou confirmar que o Rômulo realmente é uma pessoa muito inteligente, porque ele também foi meu professor, tá bom? Fugir do protocolo, mas agora... Vou achar que eu também sou uma pessoa muito velha, porque, pô, vocês estão novos, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Vamos lá. Essa afirmação, possivelmente, Danilo, ela está muito relacionada à ideia da segurança e da estabilidade, não apenas financeira, como profissional também de servidor público, né? Mas o que nós entendemos é que a questão da pandemia ela é multifatorial. Num primeiro instante, a gente pode pensar nessa condição financeira, né, de não ter preocupação, talvez, da perda do emprego, mas ela vai além disso. É que, de primeiro, a gente está muito mais preocupado com as tarefas do dia a dia, que seria todo mundo sai para trabalhar, para executar, para conquistar, para realizar. E nosso ganho vem a partir disso. E quando é um servidor público, mesmo ele não executando e muitas vezes ele recebendo, então tem essa ideia de que ele é mais favorecido neste momento. Mas ele é multifatorial, as necessidades e a individualidade de cada um vai além da questão só financeira e profissional. Legal.
Infelizmente, a gente vê muito esses ataques e acaba vendo isso de pessoas que até almejam chegar nesse mesmo patamar aí de se tornar um servidor público também, né? Bom, Romulo, agora passando a bola para você, eu já vou te colocar meio na fogueira aí. Vamos lá. No dia 7 de fevereiro, o senhor Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, ele foi dar uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, e ele comparou o servidor público a um parasita. Como que você vê essa relação que existe da sociedade com o servidor público, aproveitando o gancho da pergunta da Raquel, né? E você acredita que as políticas públicas voltadas para o gerenciamento do pessoal, elas precisam se adequar a uma nova realidade que a gente vivia, está vivendo e que vai viver, que talvez seja diferente do que tem hoje? Vamos lá, Danilo. Em primeiro lugar, aí, cumprimentei a Raquel, cumprimentei você, cumprimentar os nossos telespectadores aí pelas redes sociais. Antes de responder a pergunta, se você me permitir, claro. Eu gostaria de apenas estabelecer um parâmetro interessante, né? Até para não parecer que a gente está divulgando em causa própria. Eu trabalho, né, como eu sou professor e consultor, então o professor ele tem uma vida assim bastante híbrida, né? Ele trabalha um pouco numa escola, um pouco noutra, é a vida da maioria dos professores do Brasil. Então eu trabalho como servidor público na FATEC, no Centro Paula Souza, já há 9 anos, então sou servidor público estadual, mas sou funcionário de empresa privada também, né? Ou seja, eu estou na Universidade de Mogi das Cruzes há 15 anos como funcionário de empresa privada, nesse caso específico. E também me aventuro aí como empreendedor e como microempresário. Então eu consigo não ter uma visão do todo, mas assim, eu consigo ter uma visão panorâmica dessa pergunta. Tá? Ao senhor Paulo Guedes, o ministro da Economia, o que eu observo, né? Talvez ele não conheça a realidade de um servidor público. Se eu for falar da minha realidade, eu trabalho tanto ou mais no serviço público do que propriamente no serviço privado, tá bom? Então, em termos de volume de trabalho, compromisso, desempenho, desenvolvimento, e eu falo até, Danilo, olhando assim, os meus colegas de trabalho, para quem já foi, né, vou falar do órgão público que eu trabalho hoje, da FATEC, Mogi das Cruzes, mas fui servidor público em outros tempos também como militar, né, fui militar da Força Aérea por praticamente aí 6 anos, fui servidor público federal, então assim, dentro da característica de cada trabalho, o servidor público trabalha bastante, o servidor público não é parasita, o servidor público geralmente é bastante comprometido, bom? E ele tem regras, ele tem, enfim, embora os estatutos que regem a parte trabalhista legal tenham características diferentes, mas isso não quer dizer privilégios, eu disse que são características diferentes, porque tem privilégios trabalhistas legais que eu tenho como funcionário privado, mas eu não tenho como funcionário público. E a outra moeda também, tem privilégios que eu tenho como funcionário público, que eu não tenho como servidor privado. Então, eu vejo, já que você tocou nessa declaração em específico, eu vejo como uma declaração bastante infeliz, né, bastante desrespeitosa, tá bom? E para concluir a resposta, não sei se eu estou me alongando, eu observo o seguinte, Danilo, são engrenagens, se a gente olhar em termos de uma sistemática mecanicista, newtoniana, a gente olhar as relações de trabalho, as relações sociais, os órgãos públicos, os órgãos privados, todos fazemos parte do quê? De uma engrenagem. Uma engrenagem que serve o quê? Para servir pessoas, para trabalhar para pessoas, assim como o público, assim como o privado, e por aí vai. Então, quando fica o discurso, infelizmente, polariza, que é o nós versus eles, ou o público não trabalha, ou o público é vagabundo, e o servidor, sabe, quando vira isso, essas engrenagens, elas entram em colapso, e a gente consegue visualizar isso justamente no momento político que nós estamos vivendo,
Tá? E para encerrar essa resposta, Danilo, eu posso falar com a humildade verdadeira mesmo e a sutileza de alguém que não faz parte, eu não faço parte de nenhum partido político, eu não faço parte de nenhuma ideologia política, a única coisa que eu quero e prezo é que a cidade de Mogi das Cruzes vá bem, que as pessoas estejam bem, que a qualidade de vida, que a saúde, que a segurança, a educação esteja boa. Eu estou falando do município que eu resido, mas eu transfiro isso para o meu país e eu transfiro esse sentimento externo até para o mundo, embora não postule nenhuma posição política. Então, o que eu vejo é o quê? Uma grande falta de harmonia. E essa falta de harmonia gera todo esse colapso que a gente tem observado, exceto a questão da pandemia, porque isso é uma questão de saúde, né, que implica em outras áreas também, mas a gente olha principalmente na esfera política que o Brasil conseguiu imergir numa crise política no meio de uma crise de saúde. Foi o único país que conseguiu fazer isso, por causa desse discurso ou desse pensamento pobre do nós versus eles. Então, servidores públicos têm o seu valor e têm sua importância para a sociedade. Servidores privados têm o seu valor e têm importância para a sociedade e todos devemos trabalhar em sincronia pensando no bem do outro. É assim que eu enxergo. Perfeito, Rômulo. Eu concordo com você e ainda enfatizo muito isso que você falou, que é verdade. O Brasil conseguiu transformar uma crise de saúde, uma crise de problema sanitário, numa crise política muito maior, talvez, que mais que 50 mil pessoas que infelizmente nos deixaram. Isso em números oficiais aí no nosso país. Aí. Raquel, jogando a bola para você agora. É sabido, né, que existe um grande número de servidores afastados por questões psicológicas. Se a gente pegar essa primeira pergunta que eu te fiz, a questão das pessoas que acabam se afetando com comentários e outro tipo de situações, essas como a do ministro Paulo Guedes, por exemplo, né? Esses afastamentos, eles geram um desfalque na máquina pública. Se você naquele momento contava com 3, 4 funcionários para realizar uma tarefa, se um deles já falta, a sua equipe, o seu grupo de trabalho, ele já está reduzido para resolver aquela situação. Como que você acha que a gente poderia criar algumas ferramentas que pudessem reduzir esses afastamentos, ou talvez melhor ainda, né, impedir que os funcionários eles sofram esses acometimentos de caráter psicológico mesmo, dessas patologias relacionadas ao psicológico deles? A gente sempre pensa na questão da gestão, né? Não pensar na gestão em si de prática, de atuação, mas não como máquina, mas sim considerar que existem pessoas à frente disso, né? E o primeiro impacto é sempre no servidor público, já que nós estamos falando dele. Sempre vem para ele, e a partir do primeiro contato, ele vai disseminando as informações e vai direcionando. Mas a questão do adoecimento psicológico tem a questão da pandemia, a questão dos afastamentos, mas muitas vezes está muito relacionado à maneira que você enxerga o mundo, que você enxerga as dificuldades, a parte que você vai passar pelos enfrentamentos. Então, isso está muito relacionado às interações. E o que nós mais fazemos, na verdade, é interagir, né? O tempo todo. Se a gente for considerar na relação de comunicação, tanto de quem fala para quem recebe, tem que ter uma leitura adequada disso, né? Porque o tempo todo a gente está sendo bombardeados de informações, e a gente tem que selecionar até o que a gente deixa entrar na caixinha, né? Tem coisas que a gente tem que passar deletando. Mas numa condição de estratégia dentro, né, de uma gestão, tem a área da psicologia organizacional, que trabalha muito bem ferramentas e indicadores para redução do estresse, a área da psicologia do trabalho também, que é bem mais focada na questão da saúde, e práticas assistenciais de assessoria, né, de saúde psicológica para o trabalhador. Algo que eu acho muito... não é que eu acho engraçado, mas eu acho assim muito discrepante, porque muitas vezes a gente tem a questão da saúde do trabalho, do trabalhador, e nós fazemos aqueles exames periódicos, né? A cada 6 meses, enfim.
mas não existe um exame, a questão de uma avaliação psicológica para saber como que anda esse trabalhador. Porque a estrutura psicológica ela é o que norteia os nossos comportamentos. E comportamento é tudo, a maneira a qual nós nos comportamos. Então, seria até viável, de repente, práticas voltadas a isso, a fazer algumas avaliações semestrais, chamar o colaborador para conversar, fazer alguns indicadores de RH mesmo e trabalhar em algumas práticas assistenciais voltadas à saúde psicológica e comportamental. Legal, legal. Eu acho que essa questão da avaliação psicológica mesmo, ela é um ponto que fica bastante falho, talvez, em todo avaliação periódica, né? Eu, como servidor público também, eu vejo que isso nunca é levado muito em consideração quando nós vamos fazer as nossas avaliações anuais, né? Desculpa, só complementando, Danilo, Sim, claro. pode? Claro. É que eu não sei exatamente como funciona, mas, por exemplo, como eu trabalho na parte clínica, eu recebo, né, algumas pessoas que falam assim, eu passei no concurso público e o RH, por exemplo, né, da prefeitura, enfim, me pediu uma avaliação psicológica para eu assumir o cargo. E aí chega e fala, eu só quero uma avaliação. E muitas vezes a gente não sabe para qual função essa pessoa passou, né? E tudo isso deve ser considerado num processo, independente se é público ou privado, de admissão, porque a gente trabalha em cima de competências, de perfis, de habilidade, de estrutura cognitiva. Às vezes, vamos pensar, a pessoa passa para empilhadeira, mas eu tenho que saber se a estrutura cognitiva de atenção, percepção, memória é viável, é favorável. E aí eu preciso de uma avaliação mais delicada que a gente chama de neuropsicológica, entendeu? Então, eu não trabalho só os traços de personalidade. A gente não está focado só nisso, mas a gente quer saber como está a estrutura psicológica dessa pessoa também, e cognitiva. Isso é perfeito. E eu até, indo mais longe nisso que você falou, eu acredito que o concurso público ele é uma excelente forma de você selecionar pessoas para uma determinada função. Porém, eu acho que ele não deveria ser a única forma para que isso acontecesse. Deveria existir outras fases dentro disso, não só a questão de avaliação de saúde, etc., mas fases específicas para você verificar realmente se aquela pessoa é apta a desempenhar aquela função que ela precisa fazer. Né? Uhum. Rômulo, vamos lá. Se a gente imaginar um cenário pós-pandemia, a China que saiu de lá o vírus, ela desenvolveu uma vacina e começou a curar todo mundo, né? Porém, a gente sabe que a economia, que já não ia tão bem, que estava patinando, ela vai patinar muito mais por um tempo ainda aí, a não ser que se desenvolva alguma estratégia muito inteligente, muito interessante, para que a gente possa sair dessa situação de PIB negativo, que é o que os economistas estão prevendo aí, né? Eu acredito que o setor público, nesse momento, ele tem que ser a locomotiva do país. Ele tem que ser aquele que vai puxar a máquina para que as empresas voltem a entrar no ritmo e assim a gente consiga recuperar esse tempo perdido, né? O que você imagina que nós possamos fazer para motivar os servidores públicos para que eles entendam que eles são uma engrenagem extremamente importante nessa máquina para a gente conseguir atingir esse objetivo? Legal. Então, Danilo, eu acredito assim que essa pandemia ela trouxe diversos malefícios para toda a sociedade mundial. Os 7 bilhões de habitantes da Terra aí foram, de maneira direta ou indireta, sacudidos e prejudicados com essa pandemia, né? E, infelizmente, milhares de vidas já deixaram, né, este mundo em decorrência dessa gravíssima doença, tá? Então, acho que esse é a nossa maior dor. Agora, existem, como a Raquel mencionou e você sublinhou agora, existem outros fatores que também são afetados,
né, as relações sociais, as relações emocionais, a relação intrínseca do indivíduo, né, tudo isso, né, a gente vai observando, e lógico, a questão econômica, né, quando a gente fala da questão econômica, no Brasil, pelo menos, nós estamos falando para a grande maioria das pessoas, nós estamos falando da sobrevivência, né, nós estamos falando de sobrevivência, porque, afinal de contas, para entrar no mercado, no supermercado, a gente tem que comprar, a gente não vai pedir. Então, a gente tem visto muitas pessoas, né, e ao nosso redor, em parentes, enfim, já bastante prejudicadas, não no sentido... Por que eu estou trazendo essa questão? Às vezes, quando fala de questão econômica, né, para nós é muito translúcido aquilo que está sendo falado, mas, às vezes, a pessoa do dia a dia, ela pensa que questão econômica é questão de guardar dinheiro, e a questão econômica é o dia a dia, é o sobreviver, é o pagar as contas, né? E essa pandemia trouxe, infelizmente, essa preocupação e essa dificuldade. E a sua leitura, Danilo, é bastante inteligente, na medida em que realmente, a questão econômica, assim, deve retrair muito. Eu estava lendo alguns indicadores, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas aí, onde estima-se que talvez no final de agosto a gente venha atingir em torno de 25 milhões de desempregados no Brasil. Tá? De 25 a 27 milhões, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a Dilma é impeachmentada, a gente estava beirando aí os 8,5, 9 milhões de desempregados, né? Quando o Michel Temer passa o poder, a gente estava beirando aí os 10 milhões, né? É lógico que eu não estou falando só do governo federal, mas a questão da pandemia, o pacote geral do que está acontecendo aí, aproximadamente 25 a 27 milhões de desempregados. Ou seja, gente que está precisando sobreviver, trabalhar, comer, né? E, infelizmente, vai fazer o quê? Né? Vai ter que se virar, né? Literalmente. Então, é uma situação bem crítica. Acho que a primeira coisa, assim, independentemente de servidor público ou de servidor privado, aí eu estou falando como humano, como seres humanos, nós precisamos ajudar uns aos outros. Acho que esse é o ponto central, né? Todos nós, seja servidor público ou não, termos a empatia de estender a mão, termos a empatia de dividirmos algo que, digamos, eu entendo que seja nato do ser humano, mas diante da cultura que a gente vive de muito egocentrismo, né, muito centrado em nós mesmos, a gente acaba esquecendo. Então, eu disse que a pandemia trouxe muitos malefícios, mas essa questão de pensar e ver o outro é uma coisa que não está na hora mais de falar, está na hora de praticar. No seu dia a dia, na sua vida, seja servidor público ou servidor privado. Agora, por outro lado, essa pandemia também ela trouxe o seguinte, né? Ela mostrou que o Estado tem sim a sua importância. Ela mostrou porque assim, aquele discurso desculpa a expressão, do sonho americano, né, de que tudo pode ser extremamente liberal, que as relações se ajustam automaticamente e tal. Você é contra esse discurso? Não é que eu sou contra. Como eu falei, eu acho que tudo é questão de harmonia. Dizer que tudo é assim é errado. Dizer que tudo é estatal também é errado. As partes, elas precisam umas das outras para que a economia, para que as relações profissionais, enfim, se ajustem e funcionem bem. Então, como é que eu vejo essa questão? Para o servidor público, fica evidente hoje de que a sociedade precisa sim dos serviços públicos, precisa sim do servidor público engajado e motivado, precisa sim dos serviços públicos de qualidade, tá bom? Precisa sim dos serviços públicos a bem da população, a bem das pessoas, não a benéfice de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 7 empresários da cidade, entenderam? Então, assim, eu vejo que o servidor público, ele ganha, né, nessa infeliz pandemia, ou ele, pelo menos, como eu posso explicar, tirado uma escama dos olhos dele, em que sentido? Olha, eu tenho importância sim, a sociedade depende sim dos serviços públicos básicos, e a gente não tem visto isso no Brasil, a gente tem visto isso no mundo. Quando a gente olha, por exemplo, para casos de outras cidades do mundo, você pega Londres, pega a Inglaterra, pega o Reino Unido, vamos generalizar, você pega o Reino Unido, você pega o próprio Estados Unidos, que é um país liberal, onde o governo intervém muito pouco, você pega a França, lá, esses governos, né,
Eles bancaram empresários, eles bancaram pessoas, né? Eles não bancaram apenas pessoas, eles bancaram empresários para que as empresas não quebrem. Ou seja, será que o Estado, será que a máquina não tem a sua importância? Claro que tem. É que, infelizmente, Danilo, no Brasil, infelizmente, e aí eu não estou generalizando, mas pelo que nós lemos, acompanhamos, existe a cultura de que entrar no serviço público muitas vezes seja uma forma de ganhar a vida fácil. Não estou dizendo que todos os servidores pensam isso, mas a gente sabe que existe uma parcela. Ou então, de entrar para gerenciar já os gestores públicos, entrar num cargo de prefeitura, entrar num cargo de vereador, né? Também é ter uma vida fácil. Assim, acho que se pensa pouco no bem final, que é o bem do munícipe, é o bem da pessoa, sabe? Isso está muito colocado de lado. Então, eu acho que a importância existe, mas ela tem que ser melhor praticada, tá? Então, para eu encerrar a resposta, talvez seja uma utopia, né? Talvez seja uma utopia, mas se na política brasileira, na política mogiana e na política de todos os mais de 24 mil municípios que o Brasil tem, seria muito legal se os gestores públicos e funcionários públicos realmente vivessem a sua missão, a missão verdadeira, o quê? De servir as pessoas, trabalhar pelas pessoas, ajudar as pessoas, né? E aí eu vou fazer só uma paráfrase aqui. É lógico que o que o camarada falou também é alguma coisa assim completamente, enfim, fora da realidade, né? Mesmo porque feriria a Constituição. E eu nem tenho simpatia pelo político, mas ele falou um negócio que é verdade. Aquele candidato a presidente chamado Cabo Daciolo, num dos debates, os caras estavam falando de saúde, educação, aquele monte de discurso bonito, né? Aí, num determinado momento, ele diz assim, ele fala, olha, eu sei como arrumar a educação, eu sei como arrumar a saúde, eu sei como arrumar a segurança pública, eu sei a fórmula, e eu vou dizer qual é. Ele falou, eu gostaria que nenhum prefeito, nenhum vereador, ninguém que tenha, né, cargos públicos ou cargos de eleição pública, tivessem oportunidade, ou seja, essas pessoas teriam que matricular os seus filhos em escola pública, teriam que frequentar hospitais públicos, não poderiam ter circunstância particular. Ele falou, aí vocês iam ver funcionar educação, ia funcionar, que era uma beleza. É lógico que o pensamento dele é completamente utópico e fere a Constituição, e ele mesmo estava colocando ali dentro de uma analogia. Mas o que eu queria dizer, se os políticos, se os gestores públicos e se os servidores públicos, todos, né, fizessem ou trabalhassem como se estivessem trabalhando para os seus parentes, a gente ia ter as verbas destinadas para os lugares corretos, nós teríamos uma segurança melhor, ia melhorar, mas ia melhorar muito. Só para ir para o último, eu juro. Da última vez que eu vi o debate para a prefeitura de Mogi, eu não vou citar o candidato, e ele estava defendendo lá o programa, eu não recordo o nome do programa de saúde que a prefeitura de Mogi estava gerenciando, talvez o Danilo me ajude aí. E aí ele estava dizendo que o programa é isso, o programa é aquilo, o programa é aquele outro, o programa não sei o quê, o programa não sei o quê. E aí os candidatos ali ouvindo, eu pensei, puxa vida, mas nenhum candidato vai perguntar para ele, escuta, a sua mãe usa? Você usa? É só essa pergunta. Você se utiliza ou você vai no convênio? É só essa pergunta. Se é bom, você quer para tua mãe. Então, na hora de gerenciar, na hora de administrar, na hora de, principalmente, colocar pessoas para trabalhar do seu lado, por exemplo, um vereador vai colocar pessoas para trabalhar do lado dele, seus assessores, né? Quem são? São pessoas que vão ajudar a construir uma cidade melhor para minha mãe, mas para a tua mãe também, para o meu filho, mas para o teu filho também, ou eu vou colocar assessores que vão me ajudar a apenas garantir votos na próxima eleição? A gente sabe qual é a resposta e a gente vê o resultado do que temos em termos de gestão pública, não só em Mogi, mas também no Brasil. Vamos, pegando a sua deixa aí. Tá mudo, Danilo. Espera aí, só um minuto. Danilo, o seu tá mudo. Isso, o seu tá mudo aí. Agora saiu. Agora abriu de todo mundo. Tá bom.
Pegando essa deixa do que você estava falando, eu vou levar para o lado da educação, aproveitando a sua resposta, que você falou se usa. É sabido hoje que a gente está passando por um momento que não tem muitos recursos, que não tem muitas formas de você dar conhecimento, porque eu considero educação uma pirâmide, um triângulo, na verdade, onde envolve casa, ambiente, ou seja, a rua, e a escola. Acho que a educação, aí quando a pessoa sai da escola, aquilo vira talvez o trabalho dela em vez da escola, mas ela tem que ter esses três pontos aí estando bem equalizados para que você tenha um objetivo legal. Eu fico vendo o abismo que está ficando cada vez maior na educação. Por quê? Eu tive contato com alguns vizinhos meus que me disseram que eles não têm internet em casa. E hoje as aulas elas estão sendo ministradas via canal de YouTube ou algum aplicativo de comunicação como esse que nós estamos usando aqui, ou mesmo qualquer tipo de e-mail, mensagem por WhatsApp, alguma coisa desse tipo que são enviados para que os alunos façam as lições e aprendam, etc. Essa pessoa falou para mim a seguinte frase: eu não tenho internet em casa. Se eu colocar a internet em casa, eu tenho que tirar alguma coisa do meu armário que eu compro para comer. Então eu não tenho como colocar a internet em casa. Aí me trouxeram os livros e ela foi extremamente honesta. Ela falou assim para mim: eu não tenho capacidade de pegar o livro e ensinar o meu filho, porque eu também não sei. Não criticando as estratégias que estão sendo usadas, mas indo de encontro com isso que você falou, será que as pessoas que desenvolvem isso, elas usam isso? Porque o buraco, aquela valeta que tinha entre o menos favorecido e o mais favorecido, que já era grande, hoje ela se tornou uma coisa talvez inalcançável se a gente não fizer nada para mudar essa situação que aconteceu agora, né? Aproveitando, Raquel, na mesma pergunta que eu fiz para o Rômulo, eu queria que você, indo para o lado da psicologia, o que a gente precisaria fazer para manter essa equipe, esse pessoal que vai ser essa locomotiva aí para puxar o país, puxar o estado, puxar a cidade para frente, de uma forma motivada, né? Sendo que você que teve a oportunidade de atender vários servidores no seu trabalho do dia a dia, o que você entende que seria importante para que a gente conseguisse motivar esse pessoal para eles se tornarem essa locomotiva? A gente pode pensar na questão da motivação individual mesmo e na motivação coletiva, mas pegando uma parte do que o Rômulo falou, que eu achei bem importante, de quando o servidor ele tem um entendimento da missão dele, pode funcionar melhor. Só que, para a gente ter a compreensão da função, da missão, na verdade, eu preciso gerar o sentido para essa missão. E as pessoas, muitas vezes, elas estão vazias do sentido do fazer, entende? Por quê? Porque elas estão na obrigação da execução. E aí fica muito difícil, porque uma vez que eu posso até ir motivada para o trabalho, quero fazer, sou servidora pública, estou à disposição, mas tem alguém do meu setor ou do meu lado que não tem essa prática, por quê? Porque, é mais um dia, que chato ter que ir para aquele lugar, ou nossa, muita gente, e ter que dar assistência. Quando eu tenho um movimento de pensamento assim, de que servir me cansa, aí fica difícil. E eu vou acabar, a minha desmotivação ela vai acabar impactando em outras pessoas, né? Por mais que o motivado vá lá, queira, né, motivar essa outra pessoa, mas uma hora ele vai se afastar. Ele não vai querer mais tentar, porque muitas vezes é individual de cada um mesmo. A gente pensa no coletivo, mas acaba sendo individual. Muitas vezes, né, pessoas que eu acabo conversando, eu falo, qual é o sentido de trabalhar? Normalmente eu pergunto assim, você acorda e aí você acorda, eu acordo porque eu tenho que trabalhar, eu acordo porque eu tenho que limpar a casa. Tá bom, isso é o motivo. E qual é o sentido de você limpar a tua casa? Qual é o sentido de ir ao trabalho, né? Muitas vezes o sentido
é de contemplar o sorriso do outro, de se sentir importante naquele momento, de servir. E são valores, né, que a gente não compra, a gente cria, a gente desenvolve, mas que vem se perdendo ao longo de todo esse egoísmo mesmo, né, numa condição geral, porque pensar em mim só é muito fácil, mas pensar no coletivo acaba sendo difícil, porque a gente faz as nossas projeções um no outro, e muitas vezes eu não quero me responsabilizar pelo desempenho bom ou mal da pessoa que trabalha comigo. E a partir disso eu caí na minha individualidade. Então eu fiz, deu meu horário e pronto. Eu não vou ser empático, né? E eu não vou contribuir com o trabalho do outro muitas vezes. Então, a gente pensa numa motivação, eu acredito que nessa hora eu traria muito mais para o sentido das realizações, não para o motivo delas. Legal, Deu perfeito. Perfeito, Raquel. Rômulo, vamos levar um pouquinho agora para a questão da universidade. Os dois são professores universitários, o Rômulo atua bastante com isso, a Raquel também atua dando aula tanto para graduação quanto pós-graduação. Eu como pré-candidato a vereador nessa eleição de 2020 para Mogi das Cruzes, uma das minhas propostas é tentar estreitar uma parceria entre a universidade, a faculdade e o serviço público, a gestão pública. Mas não somente como acontece hoje, de se você servir estagiários para diversos setores do poder público, muitas vezes de forma equivocada, para você ter uma mão de obra mais barata ali. Eu sei que dentro da FATEC você gerencia um grupo, uma empresa júnior no setor de recursos humanos, a qual eu já tive a oportunidade de você atender nos projetos que eu desenvolvi dentro da prefeitura, e o atendimento foi fantástico, né? Como que você enxerga essas parcerias entre o serviço público, entre a gestão pública e as universidades, as faculdades, na questão do ser positivo para os dois lados, tanto para o serviço público quanto para a universidade, na questão de fomentar os cursos? Vamos lá, Danilo. Bom, eu vejo da seguinte maneira: como professor universitário que sou, e apaixonado pela educação, gosto muito de trabalhar com educação, é a minha praia, é a minha vocação, já pegando a carona da Raquel, é o meu sentido, né? Tanto é que eu hoje estou graduando de novo, mas para quê? Para dar aula demais, para dar mais aula, não em quantidade, mas para... Eu curso geografia hoje, né? Pasmem, né? Falo, nossa, Raquel, você surpreendeu. Eu sou aluno de... Você não sabia dessa, né, Danilão? Não sabia, Romulo. Eu sou aluno do curso de geografia, mas mais um ano eu concluo aí. E qual a intenção? Dar aula. Eu queria experimentar, trabalhar com fundamental e com médio, né? Agora, né? Trabalhei sempre com superior. Já trabalhei com médio na parte técnica também, ensino técnico, né, médio profissionalizante, mas quero experimentar o fundamental. Tem colega meu que fala, pô, tá louco, né, tu bebeu o quê? Mas eu gosto disso, gosto muito. Mas voltando aí, né, dentro dessa vocação, pelo menos na universidade, o que eu percebo? Eu percebo, não na Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu sou professor, na UMC, não na FATEC, não em outras instituições que eu já passei. Eu observo que existe uma dificuldade muito grande, exatamente nisso que você falou, de colocar o aluno em prática, de colocar o aluno em relação com as atividades que ele vai desenvolver. Então, é muito comum alguns alunos, às vezes, perguntarem, professor, olha, isso que você está falando é muito legal, mas lá na prática funciona de uma outra maneira. Lá não é assim, né? E, na verdade, se um dos papéis, mas um dos papéis dos cursos superiores é justamente você preparar o aluno cidadão, responsável e ético, mas com habilidades profissionais,
eu percebo que as faculdades, centros universitários, universidades do Brasil, algumas mais e outras menos, têm um grande gap, tem um grande abismo, ou pequeno abismo, ou uma fossa abissal enorme, nessa questão de colocar o aluno em prática, de colocar o aluno para realmente praticar e aprender. E aí é o que você falou, existe a lei do estágio, e a lei do estágio, ela é muito bacana, ela visa trabalhar habilidades técnicas do aluno, né? Isso é muito importante, mas não vou dizer que é por cultura brasileira, não vou entrar nessa síndrome do complexo de vira-lata, mas uma coisa é verdade, a maioria dos estágios, na verdade, como você falou, o que é? Mão de obra barata. Né? Eu pego alguém para exercer atividades que muitas vezes não tem relação nenhuma com o curso dele, mas eu coloco a pessoa ali para trabalhar, porque o contrato de estágio pode ir até 2 anos, né? Etc, etc e tal. Então, eu vejo muito essa necessidade. Eu acredito que todos os cursos sejam cursos da saúde, que a exigência nesse sentido é um pouco maior, né? Ou seja, há um cuidado e um zelo maior com atividades práticas, mas sejam cursos da área de negócios, sejam cursos da área de tecnologia, enfim, essas universidades, esses cursos eles precisam o quê? Ter empresas júnior, ter atividades práticas, ter contato com o mercado, para que o aluno possa desenvolver a parte teórica, mas também, né, ali concomitante, desenvolver a prática. Tá? Então, eu acho que existem boas iniciativas na Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu trabalho, na FATEC, onde eu trabalho na FATEC Itaquá também, na Brás Cubas, onde eu fui aluno. Existem iniciativas, mas muitas vezes essas iniciativas elas esbarram aonde, Danilo? Quem realmente quer fazer uma parceria, igual você falou, que é um ganha-ganha, onde o aluno vai aprender e vai desenvolver, e não vai ser mão de obra barata. Entenderam? Então, assim, esse é um ponto que deve ser trabalhado, e observo que as esferas públicas, elas estão cada vez mais abertas para isso. Né? Lá, como você mencionou, lá na FATEC Mogi das Cruzes, nós temos a FATEC Júnior, que é uma empresa júnior que trabalha com serviços de consultoria, principalmente voltados para a área de recursos humanos. Então, sua empresa precisa fazer um recrutamento e seleção profissional, contratar profissionais, entre em contato com a FATEC Júnior, que os nossos alunos de RH, sob a minha monitoria e monitoria da professora Priscila também, vai fazer esse trabalho totalmente gratuito para a sua empresa. O que nós ganhamos? Os nossos alunos ganham prática. E o que você ganha? Você ganha um serviço especializado, desde treinamento, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, serviços que normalmente, quando uma empresa não tem condição de fazer, condição técnica, ela contrata de consultoria, ela pode contar conosco. Mas, reiterando, né, a Prefeitura de Mogi, ela nesse sentido, eu não posso me queixar, eles trabalham, né, alguns projetos conosco, poderia ser mais, tá bom? Poderia ser mais, algumas empresas privadas também, mas reitero, principalmente nesse cenário de pandemia, e você mencionou bem, né, até quando vai, não sabemos, né, Danilo? Não sabemos até quando vai, se flexibiliza, tudo é muito novo. Então, assim, existe a necessidade, né, e essa pandemia ela trouxe justamente isso. As parcerias não podem ser parcerias onde um ganha tudo e o outro não ganha nada, ou onde um ganha muito e o outro ganha muito pouco. Aí, olhando para uma esfera social maior, não dá para viver numa sociedade, essa pandemia mostrou isso, não dá para viver numa sociedade onde alguns ganham milhões e outros não ganham nada. Essa disparidade, porque o vírus não respeita o muro do condomínio. Essa é a questão, entenderam? Então, essa pandemia mostrou o quê? Lógico, no sistema capitalista, uns vão ganhar mais, existe mérito, tudo, mas é importante o quê? Procurar equilibrar melhor as coisas. E no ensino superior, para encerrar, esse equilíbrio só vai acontecer na medida em que os alunos dos diversos cursos, saúde, tecnologia, empresarial, não importa a esfera do curso, quando esses alunos saem, não totalmente, porque nunca ninguém está totalmente pronto, mas já saem com habilidades práticas importantes. E não dá para fazer isso sem contar com parceiros, sejam eles privados ou então públicos. Eu vou puxar uma sardinha aqui para o trabalho
que o Rômulo executa lá com o pessoal da empresa Júnior do Recursos Humanos, que eu precisei utilizar. Eu não tinha expertise nenhuma na área de recrutamento, mas eu queria fazer um recrutamento que fosse sério e que não houvesse nenhum obstáculo no caminho ou nada que fizesse eu ter que contratar alguém, não pela capacidade dela, mas sim por ela conhecer alguma pessoa que tivesse um cartucho, por exemplo, né? E eu conversei bastante com o pessoal do Rômulo lá, eles foram extremamente atenciosos, me atenderam assim de uma forma fantástica e eu posso dizer que a gente teve quase 100% de acertos na contratação. Aí não é responsabilidade deles, porque foi da minha parte, do meu grupo, já a nível de prefeitura, que nós fizemos o filtro ali na última parte do estágio. Mas o trabalho que eles realizaram assim foi extremamente profissional e muito, muito, muito bom. Até indico, se alguém estiver assistindo e precisar fazer um serviço de recrutamento, procura o Rômulo, procura o pessoal lá da FATEC, que vocês não vão se arrepender, tá? É um serviço de qualidade, muito bom mesmo. E como o Rômulo disse, eu não podia pagar, porque eu estava de serviço público, né? E ele me falou que era gratuito. Então, a gente uniu a fome com a vontade de comer, né? Parabéns, Rômulo, por esse trabalho lá que você gerencia, que eu considero show de bola. Eu queria Legal, fazer obrigado. para vocês agora uma última pergunta, depois eu abro para vocês fazerem as considerações de vocês, mas eu queria fazer uma pergunta para ambos. É uma pergunta um pouco polêmica na questão do servidor público. Talvez o que mais incomode o servidor público depois que ele passa um tempo trabalhando, talvez seja essa questão. Se nós pegarmos o servidor concursado versus o servidor comissionado, como que vocês acham que nós podemos equalizar essa conta? A disparidade que existe, muitas vezes é injusta, algumas vezes é necessária, mas muitas vezes eu, como servidor público, diria que é injusta. Para você não desmotivar aquele funcionário que vai ter que continuar ou perpetuar ali, vamos dizer assim, no serviço público, porque ele é um funcionário de carreira, frente àquele outro que entrou perante uma gestão de política partidária, vamos dizer assim, mas está ali naquele momento também realizando sua função algumas vezes. Como que vocês acham que nós podemos equalizar essa situação para não desmotivar o servidor público? Mais uma vez a gente começa com as damas. Por favor, Raquel. É bem polêmico mesmo, mas sabe o que muitas vezes a gente tem que se atentar? Quando às vezes as pessoas passam na questão do concurso público, muitas, e eu digo isso porque eu atendo muitos, tá? Muitos não retomam os estudos. E aí eles não continuam se qualificando, né? Eles continuam na produção, na linha de frente, executando, acredito, com eficiência, porque fazem bem e tal, mas eles não continuam se qualificando. E muitas vezes, como você disse, existe a necessidade mesmo de uma outra pessoa. Eu acredito que desde que essa outra pessoa seja qualificada e tenha, no mínimo, um curso que dê capacidade para que ele possa exercer, tudo bem. Agora, se é uma pessoa que é fora da área, né, e já tem alguém que trabalha muito tempo executando aquele trabalho, eu não sei qual seria a dificuldade, de repente, de trazer aquela pessoa que já é concursado, né, que está ali na questão de servidor público, e mantê-lo nesse cargo de comissão. Então, eu não sei qual é esse trâmite, talvez essa questão política, como você está me dizendo, né? Mas, no mínimo, o comissionado ele tem que ter uma formação para exercer a atribuição dele. E o servidor público continuar os estudos, né? Porque é muito importante, porque a gente pode focar em carreira, não sei se na prefeitura tem, como que funciona, se tem plano de carreira, como que é essa questão, mas a gente sempre pensa numa ascensão profissional, e aí a gente vai galgando isso através dos estudos e das capacitações. Legal.
Rômulo, pode fazer a sua consideração da resposta? Vamos lá. Então, eu vejo o seguinte, Danilo, mais uma vez, né, acho que os próprios dispositivos legais, eles já dão, né, as características quando o indivíduo vai ser concursado ou quando ele vai ter um cargo de confiança. Então, reitero, né, num sistema, todos têm a sua importância, todos têm a sua relevância. Seja o comissionado, por exemplo, no órgão público que eu trabalho, tem funcionários que são comissionados, são cargos de confiança, como se chama, né? E outros já são servidores públicos e todos têm a sua importância, desde que, né? Perfeito ninguém é, obviamente, mas desde que, a Raquel tocou muito bem, a pessoa tenha senso de missão, né? Ela saiba o que ela está fazendo ali, ela tenha amor ao que está fazendo. Um princípio básico, né, Danilo? Um princípio básico eu acredito que quando a gente exerce alguma atividade de trabalho, todo mundo tem um dia que não está legal, está numa lomba, todo mundo tem. Falar que não tem é mentira, né? Mas eu acredito que quando a gente vai fazer algo, qualquer coisa que seja, a gente tem que procurar facilitar as coisas para os outros. Quando se fala em facilitar, não significa criar meandros, criar subterfúgios, criar esquemas. Não. Facilite para o outro. Deixe mais fácil. Quem está precisando de você, facilite, torne, porque se você tem contato com o outro, em qualquer área que você trabalhar, o seu papel é facilitar a vida de alguém. Eu, como professor, eu preciso facilitar a formação do meu aluno. Facilitar a formação não significa dar nota para ele. Facilitar a formação é exercer bem para que ele realmente consiga, né, a formação que ele deseja. Se todo mundo vivesse esse princípio, desde o frentista do posto de gasolina, a atendente ali da prefeitura no balcão, todos, facilite as coisas para os outros, né? Torne mais fácil. Então, seja estatutário, seja uma pessoa que tem um cargo de confiança, um cargo de assessor denominado por alguém, torne as coisas mais fáceis, sirva com prazer, sirva com vontade, faça com amor, e aí você percebe que tudo começa a florescer. Né? Tem um ditado bíblico que eu gosto muito que diz, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ou seja, quando a pessoa ela sabe servir bem no pouco, as coisas vão florescendo, elas florescem. Né? Então é assim que eu vejo, seja estatutário, seja cargo de confiança. Agora, só um detalhe sobre a questão do cargo de confiança e também do estatutário, rapidamente. Primeiro do concursado, né, que a Raquel falou, que ele não estuda, ou ele estuda menos, ou deveria se aprimorar mais ao longo de sua carreira, tá? Uma coisa que não pode ser pensada, né, é assim, a pessoa vai procurar um concurso público, legal, mas ela tem que procurar um concurso público sabendo que ela vai exercer uma importante função, e que ela vai ter que exercer com dedicação, com amor, com paciência, com profissionalismo. E não querer prestar um concurso público para amarrar o burro na sombra e ficar ali quietinho, que eu acredito que é uma minoria ao qual o ministro se referiu, tá? Que é a minoria da minoria. Agora, já para o servidor que é estatutário, o que eu percebo? Aí eu falo, né, você é pré-candidato a vereador, e outros pré-candidatos e candidatos que teremos, os candidatos a prefeito, né, pelos órgãos regulamentares, pelas leis, vocês têm assessores, eles poderão ter assessores. Para quê? Para assessorar no trabalho, é no trabalho que é para assessorar. Então, se eu vou contratar alguém para me assessorar, eu preciso contratar pessoas que vão trazer o quê? Competência para o meu time. Trazer pessoas que realmente vão agregar com o meu time. A gente está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Só que a gente sabe que muitas vezes mesmo, os senhores vereadores, os senhores prefeitos, os senhores ministros, eles contratam, eles formam verdadeiros cabides de emprego. Gente que não tem condição, gente que não tem competência, gente que não tem qualificação, gente que não tem vontade, mas é amigo de um amigo, ou essa pessoa arrumou os votos para ele em tal comunidade, ou não sei o quê. Aí
aí realmente a gente vai ter um trabalho pouco profissional. É mais ou menos assim, eu contrato um padeiro que não sabe fazer pão, eu contrato um pizzaiolo que é ótimo em lavar roupa, eu contrato um entregador que não sabe dirigir a motocicleta. Então a gente começa dentro dessa analogia, você vai no serviço público, as pessoas que deveriam assessorar vereadores, prefeitos, quantos realmente sabem o que estão fazendo ali? Então, é aquele cara... Por que ele virou assessor? Porque o pai dele abriu a igreja de 3.000 pessoas para ele ir lá falar da candidatura dele. Falou, vou deixar você falar na minha igreja, mas aí você arruma um emprego para o meu filho que está aqui. Então, assim, eu acho que o servidor público que presta o concurso tem a noção de que ele vai trabalhar e de que ele vai fazer um serviço muito importante. E não pensar em amarrar o burro e ficar na sombra. E o servidor indicado, aí parte de quem indica. Quem indica tem que escolher gente boa, gente competente, gente que sabe fazer. E aí envolve toda a questão da politicagem, né? Que eu, como disse, não tenho filiação partidária. Aliás, eu nem gosto de política, mas eu percebo que se as pessoas tivessem um pouco mais desse tipo de comportamento que seria tão simples, é tão óbvio, provavelmente os municípios, o Estado, o país seria muito, muito, muito melhor. Legal, perfeito a resposta de vocês dois. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Quando vocês falaram a Raquel falou do plano de carreira, infelizmente não existe um plano de carreira, e eu não diria nem que esse plano de carreira tinha que ser exclusivamente para questões financeiras, mas sim dar a possibilidade, aí sim, para os que se capacitarem, porque eu concordo plenamente com o que vocês disseram, porque não adianta nada entrar no serviço público, amarrar o burro e achar que dali, a cada X anos, você vai ganhar mais e é o suficiente. Não pode. Aí tem muito que o Rômulo falou, cadê o amor, o brilho nos olhos por aquilo que você entrou, por aquela vontade de servir o próximo ali. E essa questão de contratar, do comissionado, eu como servidor público, eu vejo que você o deve fazer quando você não tem ninguém dentro do seu plantel, como a Raquel comentou, que seja capaz de exercer aquela função. Porque senão você está desmerecendo o seu time para trazer uma pessoa de fora que muitas vezes não é tão capacitado quanto aquele que já está vivenciando aquela situação. E aí o Rômulo foi perfeito no que ele falou. A equipe, se você pode escolher a dedo a sua equipe de trabalho, escolha os melhores. Vou fazer uma analogia que o Rômulo vai ficar bem bravo aqui. Você não contrata aqueles meia-bocas que estão jogando no Santos se você tem condição de contratar. Você contrata os que estão jogando no Flamengo, ou quem sabe no Atlético Mineiro agora, que está me dando uma dor no coração de ver o Sampaoli lá. Mas se você pode escolher, escolha aqueles que vão te trazer mais vitórias e vão te ajudar muito mais do que você simplesmente contratar por pequenos favores, pequenas ajudas. A gente está conversando aqui, passa muito rápido, já foi quase 1 hora da nossa conversa aqui, e eu queria abrir para que vocês fizessem as considerações finais de vocês aqui. Queria agradecê-los novamente, agradecer a Raquel, agradecer ao Rômulo, os 2 R's aqui dos recursos humanos, que são extremamente capazes, que vieram engrandecer muito esse nosso bate-papo aqui e trazer informações que eu confesso que algumas eu desconhecia e que não via dessa forma com que vocês falaram. Eu vou mudar a ordem agora, eu vou pedir para o Rômulo fazer as considerações finais dele primeiro e depois a Raquel. Legal. Em primeiro lugar, Danilo, agradecer o convite desse bate-papo, da oportunidade de te rever, mesmo que à distância, né? Você sabe o quanto você é querido aí, um amigo para mim. E também a oportunidade de ver a Raquel, né? Que também é uma pessoa que a gente tem contato, né, Raquel? Eu dei aula para ela já também há bastante tempo, a gente tem contato. É uma querida e eu gosto muito dela. E é extremamente competente, tanto você, Danilo, quanto a Raquel, tá bom?
primeiro lugar, agradecer aqueles que assistiram esta live, que ainda posteriormente vão assistir, tá? E por fim, Danilo, te desejar sucesso aí nessa sua empreitada, como pré-candidato a vereador. Como já falei 2 vezes, vou falar a terceira, não sou um aficionado por política, não sou um entendedor de política, mas o que eu percebo é que precisa, quando eu falo renovação, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque quando se fala em renovação, o Brasil hoje, na minha opinião, ele colhe os frutos de um voto de protesto, né? E o voto de protesto também tem o seu preço, né? O votar protestando também tem o preço, né? Assim, eu acredito que quando você fala de eleições presidenciais, a gente tinha pelo menos, se você não queria a situação, ou seja, que era o governo PT, você tinha pelo menos 6 ou 7 outras opções que eram melhores do que o voto de protesto que foi dado. E aí nós estamos colhendo isso, né? Então, para você que é pré-candidato a vereador, eu acho importante a renovação, eu acho que Mogi das Cruzes precisa renovar, Mogi precisa renovar os seus políticos, os seus vereadores, tudo precisa de renovação com sabedoria, com gente que realmente está disposta a trabalhar, com gente de bem, com gente do bem, né, que tem falhas, é verdade, mas com gente de bem, gente do bem, gente que tem propósito no que quer fazer, tá bom? E eu só topei participar, como disse, não discuto política, não porque você é um querido e um amigo, porque eu sei que você é uma pessoa de bem, que você é do bem e que você tem boas intenções nessa sua empreitada, e que é muito além do que um voto de protesto, não é um voto de protesto, é um voto de renovação, porque voto de renovação e protesto dá ruim. Mas quando a gente pensa, né, em renovar com pessoas do bem e de bem e com qualificação, né, a gente tende a trazer coisas melhores aí para os nossos filhos e para a nossa família também. Então, agradecer a oportunidade. Obrigado, Rômulo. Eu agradeço, né, novamente, foi um prazer revê-lo, professor, você também, Danilo. Fiquei muito feliz, né? Não conheço o teu trabalho tão afinco, mas eu tenho acompanhado nas redes sociais, vejo que você é bem engajado, acredito também que você é uma pessoa do bem. Não conheço pessoalmente, mas nós vamos nos conhecer, né? Logo vai passar, nós vamos nos conhecer. Te desejo muito boa sorte nessa empreitada, que realmente que você tenha uma sabedoria para poder escolher as pessoas que vão caminhar com você. De tudo que nós abordamos até aqui, tem algo intrínseco, tudo, porque todo comportamento, a gente precisa gerar um pensamento para ter o comportamento. Então, o que eu diria para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, que vivam o melhor de vocês, que nós possamos viver o nosso melhor todos os dias. E o meu melhor, quando eu coloco ele em prática, eu consigo transmutar isso, eu consigo dar isso para as pessoas também. E muitas vezes a gente pensa no melhor, numa estrutura visual, em algo pegável, mas o melhor não. Eu estou falando o melhor do otimismo, da bondade, da humildade, da solidariedade, da perseverança, da fé, né, da empatia. Eu acho que são os nossos maiores valores. E se a gente coloca em prática isso conosco, as pessoas que nos rodeiam, elas vão poder vivenciar isso também. Tá certo? Obrigado, Raquel. Obrigado, Rômulo. Pegando as palavras rapidinho do Rômulo, realmente a política é uma coisa extremamente chata que, se fosse possível, seria maravilhoso nós deixarmos ela de lado e que ela convivesse num mundo paralelo. Mas, infelizmente, eu cheguei num momento que ou eu tentava dar um passo à frente ou eu me conformava com a situação que não me conformava. E talvez a única forma de tentar mexer e mudar um pouquinho nisso seja tentando dar esse passo à frente aí, tentando almejar algo diferente aí. Obrigado aos dois. Obrigado a todos que nos assistiram e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.